E aí, galera? Bem, a gente vai dar continuidade aí no nosso curso de Quasar. Hoje a gente vai estar vendo como consumir uma API com o plugin Axios. Na nossa instalação, lá quando a gente preparou nosso ambiente e fez a criação do nosso projeto, a gente já instalou o Axios através do Quasar CLI. Ele nos dá a opção de já começar a iniciar o projeto com ele ou não, mas a gente pode instalar também depois, ou pode instalar também num projeto Vue, num projeto Angular. Ela é uma biblioteca JavaScript, né, um plugin JavaScript, para fazer requisições Ajax, para API, REST. Então, vamos lá. Se vocês observarem aqui, a documentação do Quasar mudou um pouquinho, né? Ela está com esse fundo escuro e tal, mas foi só essa primeira página porque a documentação de fato continua a mesma aqui na 0.17.17. Então vamos lá. A gente parou na última aula fazendo esses cards aqui, né? Simulando como se fossem informações da nossa API. Eu vou estar disponibilizando esse link aqui para vocês, que é o link do nosso blog que nós temos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse blog nós escrevemos alguns artigos de tecnologia, algumas dicas, olha só, por exemplo, deploy de aplicações SPA em servidores AIS, tanto com Vue quanto com Quasar, alguns tutoriais, como utilizar o Webpack também, aplicações em Angular, também escrita pelo Amir, alguns pelo Iago, enfim. Esse daqui é o nosso time que escreve os artigos. Acho que a internet está um pouco lenta porque eu estou longe do Wi-Fi. Aqui a galera, o Amir, o Iago, a Carla, eu, Paulo. Então, a gente vai consumir a API desse blog. Então, eu já deixei o link aqui separado para a gente observar o que ele faz, né? O que esse link faz. Ó. Eu vou estar solicitando aqui. Vou apertar F12 para abrir o inspecionar elemento. E na aba Network aqui, a gente tá mais uma vez aqui, tá? Vou atualizar de novo aqui, para a gente poder ver a requisição, o que ele vai fazer. Deixa eu ampliar um pouco aqui para a gente ver melhor. Então, se a gente clicar aqui nessa requisição dos posts, que se você observar aqui em cima, ó, foi pela API, foi para o endpoint posts mesmo. O preview foi só um get, certo? A gente fez uma solicitação get. Se a gente olhar no preview aqui, na verdade no próprio response, vamos ver aqui se ele vai abrir, está um pouco pesado. No response ele já mostra assim como se fosse string, né? Não fica tão legal. Mas no preview a gente consegue ver que ele nos devolveu um array. E dentro desse array ele tem várias informações. Vou ampliar, maximizar aqui para a gente olhar melhor. Então nessas informações ele tem, por exemplo, a data do artigo. Ele tem a imagem também, deixa eu lembrar onde é que fica essa imagem. Fica bem aqui, ó, feature image. A gente abre aqui e a gente vai precisar desse source URL. Então se a gente tentar abrir esse source URL lá no nosso navegador, eu só vou abrir uma outra aba aqui e jogar. Então tá aqui, ele está trazendo a imagem de um dos artigos lá, que é essa mesma imagem, certo? E vamos ver aqui, por exemplo, o que mais a gente pode estar utilizando. O link de onde está hospedado. Aqui no Content, ele traz informações como como se fosse o resumo do que tem, né, no nosso artigo também. Na verdade, nesse Content, ele já traz todo o detalhamento de todo o nosso artigo. Então, vamos olhar aqui. Esse daqui porque tem pouca coisa. Mas se a gente olhar num outro desse daqui, olha só, ele tem muita informação. E ele já traz ela toda editada com HTML, com os quebra de linha, esse tipo de coisa. Então esse aqui basicamente vai ser o nosso artigo de fato, né? Esse content. A gente precisa puxar um título também, olha só, bem aqui em título ele tem esse render, onde ele traz o título do nosso artigo. Então vamos lá. Primeiro, o que a gente precisa fazer? É fazer a comunicação com essa API utilizando o Axios. Eu vou abrir aqui o nosso projeto. Está aqui.
Então a gente vai fazer diretamente aqui no nosso componente de posts, que é onde está o nosso cardzinho lá. E aqui a gente está fazendo o seguinte, a gente está fazendo um v-for a partir de 10, né, esse 10 aqui. Esse 10 basicamente ele vai renderizar 10 vezes esse componente aqui, essa div completa. Só que agora, em vez disso, a gente vai estar trazendo de outro lugar essa informação. Então a gente precisa de um data aqui, ou seja, é uma informação mesmo, e a gente precisa retornar essa informação, que serão nossos posts. Eu vou colocar no plural aqui, e ele vai começar como um array vazio, ok? Então a gente coloca bem aqui, ó, posts, e a cada interação eu tenho o post, certo? Então se a gente olhar aqui na nossa aplicação, ele não tem nada ainda, ok? Beleza. Então, se a gente olhar aqui na nossa pasta plugins, ele já vem com Axios.js. Ou seja, o que isso aqui está fazendo? Ele instalou para a gente, se a gente observar aqui no nosso package.json, como dependência ele já tem, ó, o pacote Axios. Okay? Então ele instalou para a gente no nosso processo lá de criação do nosso projeto, porque a gente escolheu isso. Aqui o que ele faz? Ele importa o pacote Axios da Node Modules e ele cria no view como se fosse uma espécie de variável global, certo? Onde eu posso acessar o Axios através dessa variável aqui, eu diria assim. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer da seguinte maneira. No momento que a minha aplicação estiver sendo criada aqui, né? Quando ela já estiver criada no mounted da aplicação, ela está sendo montada, eu vou disparar uma função que vai ser, posso chamar de getPosts, ok? Nada mais é do que uma função. E essa função é um método, né, no caso, vai ficar aqui dentro de methods. Desculpa que eu errei aqui. E aí eu vou criar esse método getPost. O que a gente vai fazer dentro desse método? A gente vai recuperar as informações da nossa API. Então a gente precisa fazer um this.axios. Olha só como a gente está usando o cifrão, como está aqui no nosso plugin. Ou seja, isso está acessível para mim em qualquer ponto do view. Tanto que a gente está usando o prototype aqui, ou seja, como se eu estivesse criando na instância do view essa variável aqui. E aí, através do this.axios, eu tenho a opção, né, a possibilidade de fazer um get. Ah, mas eu não sei como é que funciona o Axios. Então você vem bem aqui, ó, procura Axios, npm, pode ser assim. E aí tem aqui o pacote Axios. Tá aqui como instalar ele, vai estar dizendo aqui npm install Axios, né? Nada demais, ou você pode utilizar através do CDN, se você estiver utilizando numa outra aplicação e tudo mais. E aqui está um exemplo. Basicamente você vai fazer Axios get, a URL que você precisa, e ele vai lhe devolver uma promise, ok? Então não tem muita complexidade para utilizá-lo. Então vamos lá, this Axios, né? Como a gente vai precisar desse Axios aí, do view que a gente colocou, get, e a URL que a gente vai fazer a requisição, que basicamente é essa aqui, certo? Vou estar disponibilizando para vocês aí. Beleza, feito isso, a gente vai ter o then, que é a nossa resposta de sucesso. Ok? E aqui eu tenho uma resposta. E posso ter também um get. Desculpa, tá errado. Get. Onde ele será o nosso erro. Ok? Esse erro a gente vai jogar no console.erro. Certo? E aqui a nossa resposta positiva, a gente vai jogar no console.log para a gente identificar que realmente é o que a gente está querendo. Então, posts, e eu preciso recuperar a resposta, o data, okay? Que é a informação da minha resposta. Pronto, eu vou abrir aqui o nosso debug de novo, o nosso inspecionar. Aqui dentro de console, se a gente observar, olha só, posts. Aqui foi o que eu coloquei, ó, posts e a nossa resposta.
Então, se eu abrir aqui, a API já está me respondendo com essa informação que a gente estava analisando ainda há pouco, ok? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa resposta, diz ponto, e guardar dentro do posts, ó, dentro do post, diz ponto posts, recebe a resposta ponto data, res.data. Agora, o que eu estou fazendo? Eu estou guardando essa informação de resposta dentro daqui do nosso posts, que é um array. E aí essa informação vai ser renderizada aqui algumas vezes. Tanto que, ó, ele já passou a renderizar novamente alguma coisa, porém falta eu pegar as informações corretas, certo? Então, deixa eu fechar esse cara aqui, abrir esse. Ó, primeira coisa que a gente precisa pegar é esse bitter feature image com a source URL. Então eu vou copiar esse nome aqui, que é um pouco complexo, e vai ser o que vai entrar aqui. Agora, em vez da gente utilizar uma string assim, a gente vai fazer aqui, ó, uma espécie de data bind, né? E a gente vai colocar post, que é a nossa interação aqui, iteração com esse array, ponto, aquele nomezinho lá, bitter feature image, ponto source URL, não é isso? Que está bem aqui no nosso source URL, ok. Vamos ver se vai funcionar. Eu vou dar um F5 aqui e também dar um F12 para verificar o que está acontecendo, né? Aparentemente ainda não deu nenhum erro. Bitter feature image, né? Source URL. Era para estar renderizando aqui a imagem. Por algum motivo ele não renderizou. Eu vou estar inspecionando o meu elemento aqui para ver, ó, ele aparentemente não colocou realmente a imagem aqui dentro, ó. Então vamos analisar o que está acontecendo. Post, img, ó, faltou um E bem aqui, por isso que ele estava dando errado. Agora eu vou salvar aqui e olha só, ele já renderizou as imagens que estão lá no blog do Vila do Silício. Beleza, agora a gente precisa do título do artigo também. Então, basta a gente vir aqui no console e verificar. Vamos ver. Para o artigo, né, o título está bem aqui. Então, a gente vai pegar essa variável título e o render, certo? Então, onde tem título do artigo aqui, basta você colocar desta forma, post.title.render. E vamos ver o resultado. Olha só, ele já traz o título do artigo. Se a gente observar, ele está com um probleminha bem aqui, gerando aplicações Angular Full Stack. E aí ele não está conseguindo identificar essa informação. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que ele está colocando? Provavelmente isso daqui é número. Ele não está trazendo de uma forma correta. Não sei porquê. Full Stack, parte 3, parte 2. Vamos olhar aqui. Full Stack, qual é? Esse tracinho aqui, ó, ele não está identificando esse tracinho. Então, de alguma forma, a gente vai ter que tratar isso. Ou observar aqui, deixa eu ver se ele está utilizando o TF8. Talvez o blog não utilize o TF8. Por isso que ele já vem, ó, aqui já está utilizando o TF8. Então ele pode estar utilizando algum outro tipo de código, né, de metatype lá, e que a nossa aplicação não está identificando aquele traço. Deixa eu observar aqui também na API se ele tem algum outro tipo de informação do título sem ser essa renderizada. Deixa eu dar uma olhada aqui no outro que seja esse de Angular, né? Título. Render, gerando aplicação. Ó, tá vendo como ele já vem aqui? Deixa eu ver o que mais ele tem de informações interessantes aqui que a gente pode dar. Ó, tem o slug também, que é aquilo que fica lá na URL. Tem o link. Deixa
Deixa eu ver o que mais ele tem de informação para a gente aqui. As datas, o content, categorias, o autor que vem, o ID do autor. E aqui já vem toda a informação. Por enquanto a gente vai estar utilizando assim mesmo. E depois eu verifico como a gente pode corrigir esse tipo de codificação aqui, beleza? Então, a gente pode colocar até mesmo um resumo do artigo aqui, né? Trazendo algum pedaço do texto que tem lá do content. Até porque ele não tem aqui já um resumo pra gente. Vai ter uns links aqui. Não. A gente pode estar retirando, fazendo um tratamento naquilo que ele traz para poder mostrar um texto mais resumido, né? Também. Ou pode ficar sem texto também. A gente pode deixar só o título e deixar que ele leia aqui o artigo mesmo. Deixa eu voltar aqui para o post. Eu vou tirar esse keycard main aqui para a gente ver como é que fica, se dá para ele, vai ficar melhor para visualizar, né? Mais informações. Ele quebrou, olha, um pouquinho aqui, porque esse texto aqui no caso é maior do que esse daqui, que é de uma linha, né? Então a gente pode até colocar aqui um tamanho mínimo para esse espaço aqui, para que ele possa tentar ficar sempre do mesmo tamanho, para que ele não quebre, né? Mas é isso. Agora, no próximo vídeo, a gente pode estar recuperando mais informações. A gente pode estar também utilizando o Vuex, que nesse caso, olha, se vocês observarem aqui, a gente está fazendo a requisição dentro do nosso próprio componente, certo? O que não é tão correto da gente estar fazendo, pois para dar manutenção fica um pouco mais difícil e um pouco mais complexo. Outra coisa que a gente pode estar fazendo é criando uma base, né, dessa API aqui, da URL dessa API, para que a gente não tenha que ficar fazendo isso o tempo todo. Porque o que vai mudar na nossa API seria esse V2 e o endpoint, que é a função de onde a gente vai estar trazendo a informação. Então, para isso, o Vue ele nos possibilita fazer esse tipo de alteração, como é que eles chamam? De automatização. Onde a gente pode estar fazendo isso para, na hora que gerar a nossa build, por exemplo, a gente possa já ter essa informação variando para ambiente de desenvolvimento e ambiente de produção. E para isso a gente vai utilizar o que eles chamam de contexto. Lá na própria documentação eles explicam como faz, e eu vou estar fazendo já diretamente aqui. Como é que a gente faz isso? Dentro do nosso QuasarConf, existe a opção aqui build, né? Então o que a gente pode estar fazendo? A gente cria aqui um carinha chamado env, certo? É a nossa variável de environment, alguma coisa assim. E dentro disso a gente vai ter o contexto. O Quasar tem esse contexto onde eu verifico se o contexto for de desenvolvimento, então eu faço aqui um if ternário. Se ele for o contexto de desenvolvimento, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma API aqui, uma string, onde a gente precisa fazer esse JSON.stringify, ou seja, transformar ele de fato em string e colocar o endereço, né, que seria da nossa API para desenvolvimento, ou seja, esse if aqui foi verdadeiro. Se não, ou seja, quer dizer que ele está no ambiente de produção. Então a gente faz também o JSON.stringify aqui. E vai adicionar a nossa string aqui. E a gente coloca uma vírgula aqui porque isso daqui é um objeto e tem várias outras informações. Então como é que isso aqui vai funcionar? Aqui dentro do nosso posts a gente tem todo esse carinha aqui. A gente vai pegar apenas esse pedaço até aqui, ok? Vamos dar Ctrl C. E a gente joga aqui dentro. Se a gente tivesse um outro ambiente, por exemplo, fosse viladocilicio.com.br/produção/wp, a gente poderia colocar aqui e na hora que a gente gerasse a nossa build, ele ia pegar esse endereço em vez do ambiente de desenvolvimento.
Então, mas assim, como a gente vai utilizar o mesmo ambiente para os dois, então vai ficar o mesmo endereço, mas eu já estou dando essa dica para vocês. Então, aqui em posts, como é que vai ser modificado isso? Em vez da gente utilizar esse nome completo, a gente vai colocar o sinal aqui, né, de crase. E a gente tem a possibilidade de fazer isso aqui, ó. É como se fosse uma interpolação. E aí a gente vai utilizar o process.env.api, que é o nome da variável lá que a gente criou no Quasar. É como se fosse uma variável ambiente. Então tá aqui, API, né, dentro de env. Então a gente pega através do process o env e nossa API, que é para onde a gente vai dar. Aqui esse final é o endpoint. Se a gente observar que ele continua funcionando, eu vou fazer uma outra requisição só para a gente testar, certo? Pode ver que esse momento ele está ficando em branco, o que não é bom para nossa aplicação, porque pode parecer que ela não está funcionando. Então a gente pode estar disparando aí uma notificação, um load, né, para a gente mostrar para o usuário, ó, está acontecendo uma requisição, aguarda um pouquinho, certo? Como é que a gente pode estar fazendo isso? Vamos aqui na documentação do Quasar. Ele já tem esse componente de load, o loading, desculpa, esse aqui, ó. O loading, diferente dos outros componentes, na verdade ele é um plugin. Então, aqui, ó, dentro de framework, a gente precisa dizer que a gente vai utilizar o loading. Então, vamos lá. A gente vai aqui dentro do nosso Quasar Conf, dentro de, ó, não é nesse plugin aqui. Esse plugin são os plugins que você está utilizando, que ficam dentro daquela pasta plugin. Se você for utilizar um plugin do próprio framework, é dentro desse cara aqui, ó, plugin. A gente já tem o de Notify aqui, e a gente vai colocar mais um que é o de Load. Ok? Colocamos. Agora a gente precisa olhar a documentação, como a gente vai estar fazendo. Ó, aqui ele nos dá um show, como a gente faz o show. Basta fazer isso aqui. E o hide desta forma. Ok? A gente utiliza a variável Q do Quasar. É como se fosse uma variável global também, onde a gente consegue acessar a instância do Quasar e utilizar componentes dele como de plugin. Então, como é que a gente faz esse teste? Dentro aqui do nosso post, ao montar aqui a aplicação, ó, na verdade aqui, ó, quando essa função for chamada, a gente vai colocar aqui para que ele dispare e fique carregando. Então vamos fazer esse teste aqui, ó. Ver se já está funcionando. Opa, olha só. E aí ele está carregando, porém a gente não deu o hide, né? Então ele vai ficar eternamente aí. Quando a gente precisa fazer esse hide? O comando é o mesmo, então a gente vai ter que dar aqui, ó. Quando ele me responder, eu preciso dar o this.loading, que é o nosso plugin que a gente está utilizando, .hide. E a gente copia essa linha. Também quando ele der um erro, eu preciso fazer isso. Ok? Preciso parar e mostrar um erro que a gente pode estar mostrando uma notificação posteriormente. Então agora a gente atualiza aqui de novo. Eu vou apertar o F5. Atualizar nossa aplicação. Vamos ver, ele já começou, né? Porque ele disparou. E quando recebeu a resposta, ele deu hide lá, ele ocultou o loading. Então, pode ver que para fazer algumas coisas no Quasar são muito simples. A gente não precisa de tanto esforço. Ele já tem muitos elementos, muitos componentes, muitos plugins prontos. E isso é sensacional. Eu não quero prolongar muito o vídeo, ele já está dando aqui 24 minutos, mas a gente conseguiu fazer uma requisição com o Axios rapidamente. Agora a gente precisa otimizar isso, melhorar e utilizar de boas práticas. Então posteriormente a gente pode estar utilizando aí o Vuex para organizar melhor a arquitetura do nosso projeto e deixar ele com uma manutenção melhor, né, que fique mais simples. E basicamente o nosso vídeo de hoje é isso. A gente vai estar fazendo também o detalhe do nosso artigo, a gente pode estar fazendo numa outra página, né? Criar uma outra rota
onde a gente vai apertar em detalhes e mostrar todo o conteúdo do nosso artigo, a imagem também. E podemos fazer até paginação posteriormente aqui, pois ele está pegando apenas alguns dos artigos, que são os mostrados na primeira página, mas tem a possibilidade de mostrar outros. Ó. Aqui no Vila do Silício ele está mostrando esses, mas porém quando a gente clica aqui em publicações mais antigas, ele vai fazer uma outra requisição, ó, page 2, e vai mostrar artigos mais antigos. A gente pode estar fazendo isso também na nossa aplicação. Ó. Tem muito mais artigos aqui, beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Continuem comentando aí, podem tirar dúvida, que eu venho respondendo o mais rápido possível. Tem muita gente aí que está utilizando os vídeos como base para fazer TCC, né? Com quem eu venho conversando bastante são essa galera que vem fazendo TCC. Então se vocês tiverem dúvidas, me adicionem no LinkedIn. Eu também vou estar colocando aí embaixo no vídeo, meu LinkedIn novamente. E a gente vai trocando aí informações e no que eu puder ajudar, eu vou estar ajudando vocês, ok? Valeu, galera. Até a próxima.